Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais. Peço para partilharem, para colocarem gostos e para subscreverem o canal da radiotransforma.net. É fácil, é de graça e ajuda muito este projeto. Vamos começar hoje por falar, como habitualmente, de Portugal. E vou começar pelo José Afonso e por um tema que está na ordem do dia e que está a causar imensa polémica entre a direita e a esquerda, que é o aumento do salário mínimo. José Afonso, achas que neste momento é indispensável o salário mínimo? Os empresários portugueses suportam o salário mínimo? É necessário para o país o aumento do salário mínimo? Ou é muito mau para o país o aumento do salário mínimo? Muito boa tarde. Muito mau para o país poderá ser se a economia não suportar esse aumento. Claro que ele é desejável. É desejável para o bem-estar das famílias, é desejável para o bem-estar dos trabalhadores, é desejável para a procura interna, para o crescimento económico, mas tem que ser sustentável. Eu recordo que desde 2015... E ainda na última parte do anterior governo, o salário mínimo vem ajustando a médias de 4% e 5% ao ano até o aumento de 2020. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, o salário mínimo tem vindo a ajustar 4 e 5 vezes mais do que o crescimento económico. Portanto, convém que nós tenhamos noção disto. Depois convém precisar outra coisa. Eu trouxe aqui alguns números, não quero ser fastidioso, mas esta discussão é importante que seja séria e que nós tenhamos os dados todos. Se não os tivermos, não será. Primeiro, quando comparamos com a Europa, que também é uma questão que neste momento está na ordem do dia, nós multiplicamos por 14 e a maioria dos países europeus multiplicam por 12. Ou seja, se nós multiplicarmos por 14 e dividimos por 12, o nosso salário mínimo não são 635, mas são 740,83. Este é um número importante para a comparação. Por 12 ou por 13? Eles multiplicam por 12 ou por 13. A maioria deles é por 12. Não tem subsídio de desemprego? Não, a maioria não tem. Subsídio de férias? Subsídio de férias. Não, mas a maioria dos países pagam só 12 meses. Tive a comparação depois também com esses países dá isto. Por exemplo, vai da Bulgária com 312 euros até o Reino Unido com 1.760, o Luxemburgo 2.141, República Checa 575, Eslováquia 580, Espanha 1.108 e, curiosamente, os Estados Unidos, que também têm a salário mínimo, 1.122, fazendo a conversão para o euro. E depois há aqui um outro dado curioso, também é importante nós termos em conta, é que há países como, por exemplo, em suspeita a Itália, que não tem salário mínimo, ou o Chipre, mas os insuspeitíssimos, Suécia, Finlândia e Dinamarca, também não têm salário mínimo. Ou seja, esta é uma discussão que não é igual em todo o mundo. Por exemplo, o Brasil tem, há muitos países que têm, outros que não têm, e há países desenvolvidos, como a Suécia, que não têm salário mínimo e são desenvolvidos. Portanto, mas nós temos, e é bom que tenhamos o aumento. Agora, a discussão neste momento, eu creio que o Governo vai tentar puxar isto entre os 30 a 35 euros, com isso a aproximar aos 670 euros. Na média portanto, desta discussão do salário mínimo europeu, que a União Europeia determina que seja 50% do salário médio do país, não é da Europa, é do país, que em Portugal anda nos 1.326 euros, isto diria que nós teríamos que crescer 28 euros para chegar aos 663 euros. Eu diria que a discussão andará entre os 30 a 35 euros, a posição da UGT anda nos 35 euros, o Governo andará entre os 25 e os 30 euros, e portanto eu creio que vai haver aumento do salário mínimo. As confederações patronais já disseram que é preciso bom senso, que é preciso, e é uma questão importante aqui,
é, antes de mais, salvaguardar o emprego e não percamos de vista uma outra coisa, que é, quando se fala deste aumento, depois temos que repercutir sobre ele o empregador, não paga só mais este acréscimo, depois tem todos os outros encargos, nomeadamente contribuições para a segurança social, impostos, seguros, tudo tem um conjunto depois, portanto o acréscimo nos custos das empresas é superior a isso. Mas eu gostava também de dizer uma outra coisa para finalizar e não monopolizar o debate. Eu sou favorável ao aumento do salário mínimo, acho que devemos andar nestes valores, não me chocaria irmos aos... Mas é um esforço muito grande da parte das empresas, que vai ser feito numa altura em que não percamos de vista que, na melhor das hipóteses, a economia vai decair em relação ao ano anterior 8%. E nós continuamos a falar de acréscimos de 4% e 5%. Ou seja, estamos aqui a falar de desfazamentos líquidos de 12%. E, portanto, é um esforço muito grande para muitas empresas. E se perguntará se se dirá que há muitas que suportam, grandes IPAs, grandes grupos, há muitas pequenas que terão muitas dificuldades. E, portanto, este é um debate, não vamos embandeirar em arco nos 90 euros. Era desejável que todos ganhássemos como na Suíça, embora na Suíça também tem o outro lado da questão, que é os impostos e um nível de vida elevadíssimo. Portanto, isto é uma discussão que tem que ser feita. Eu acho que é razoável, e acho que o Governo aí vai procurar preservar isto num termo razoável e que nos aproximemos da União Europeia. Andamos a fazê-lo há 5 anos, a convergir com a União Europeia e com um esforço muito grande das empresas e dos empresários. E eu acho que, apesar de tudo, num esforço, mas que eu queria salientar é que é um esforço muito grande. Depois dizer também uma outra coisa, esta discussão também é muito enviesada porque nós sabemos que a realidade, há muita gente que não recebe só o salário mínimo, infelizmente. Felizmente. Mas o salário mínimo é um indexante que serve para um conjunto de benefícios sociais, e há aqui acho que há uma reforma da fiscalidade e dos benefícios indexados ao salário mínimo que se calhar importará um dia destes refletir. E nos números negros também que há relativamente ao salário mínimo, como disseste, há gente que desconta pelo salário mínimo, mas na realidade recebe mais e depois... Essa realidade e que depois... Mas atenção que o salário mínimo já não serve como indexante de apoios sociais. É um outro valor que neste momento está em 430 euros. É ligeiramente próximo. Eu acho que importa... Um dia destes seria interessante falarmos aqui num próximo programa sobre a reforma do sistema fiscal e as taxas e as taxinhas. As taxas e a ideia é essa. Olha, e tu, Mário, o salário mínimo, o que achas é suportável, desejável, em que medida? E uma coisa, este governo vai conseguir cumprir até ao fim da legislatura o objetivo que ele próprio traçou de fixar o salário mínimo em 750 euros? Eu não sei se vai conseguir, tudo depende da evolução que, em termos económicos e financeiros, o país vai ter. Eu estou convencido de duas coisas. Primeiro, a pandemia, de facto, serviu para que muitas empresas oportunisticamente se servissem das dificuldades para estorvarem e imporem um não aumento do salário mínimo. Mas também estou convencido de que o salário mínimo não vai ter uma repercussão a nível económico como se pretende fazer crer. Aliás, esse estudo creio que está feito. E também penso que a Pordata deve ter esses... Não, é o professor Eugênio Rosa. Sim, deve ter essas contas feitas e afinal parece que o impacto não é como o liberalismo quer fazer crer que seja. Eu estive a ver assim por alto e o impacto não é significativo. Portanto, continuo a pensar que é importante a subida do salário mínimo, aliás, a subida do rendimento das famílias, de uma forma geral, é absolutamente necessário.
E a principal razão reside nisto. É que os bens que as empresas produzem têm de ser consumidos. Eu já nem estou a falar nas exportações, mas estou a falar no consumo interno. E os bens têm de ser consumidos, porque esses ligeiros aumentos dos vencimentos e do salário mínimo vão repercutir-se no consumo. A maior repercussão não é na poupança sequer, é no consumo. E as pessoas, os empresários, precisam... tenham crescido imenso. Sim, têm crescido. Mas os empresários, creio que terão a ganhar com isso. Porque o acesso aos bens vai ser mais eficaz, mais fácil. E, portanto, eu creio que é insensato pensarmos que isso não vai ter reflexos positivos na economia. Lídia. E já agora, a respeito do que o Mário estava a dizer, efetivamente o professor Eugénio Rosa fez as contas e diz que, portanto, o aumento de 35 euros, digamos que é o máximo que está proposto, não é? O aumento de 35 euros no salário mínimo só vai aumentar a massa salarial das empresas já depois de todos os encargos, etc., só vai aumentar em 0,7%. Ora, 0,7%, vamos lá ver, não é nada. Se uma empresa não aguenta aumentar a sua massa salarial em 0,7%, o professor Eugénio Rosa fixou isso numa média. O problema é que as empresas são diferentes e têm pequenas empresas para quem, efetivamente, pagar um salário mínimo, por exemplo, de 700 euros é muito difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a propósito disso, a Universidade do Minho fez efetivamente um estudo sobre o impacto do aumento do salário mínimo na economia desde 2015, aliás, desde a geringonça, não é? E o impacto do salário mínimo verificou-se que efetivamente só destruiu as empresas más. Ou seja, as empresas que realmente já não tinham, digamos, não tinham lucros que justificassem a sua subsistência, é que foram as empresas que acabaram por fechar, enquanto que as outras acabaram por beneficiar deste aumento do salário mínimo, aliás, como o Mário estava a dizer. Porque o salário mínimo, quando se fala em aumentar o salário mínimo, naturalmente não há de ser para poupanças, porque estamos a falar de pessoas que não vão poupar 35 euros, portanto, não são grandes poupanças que os 35 euros iriam gerar. O que acontece é que essas pessoas vão gastar os 35 euros em bens que nem são bens transacionáveis, portanto, são bens que não são exportáveis. Vão ao café, comem um pastel, levam mais uns bifes para casa. Isso são coisas que efetivamente não se podem, e é disso que vivem a maior parte das nossas empresas. São coisas que não se podem exportar. Mas há um problema que se levanta, e há economistas que levantam esse problema, e seria interessante abordá-lo. Será que o aumento do salário mínimo tem influência também nas importações, na procura? Naturalmente, mas isso estamos a falar provavelmente já estamos a falar em outros níveis de consumo. Claro que se nós pensarmos em quem compra Ferraris, é evidente que aí... Bem, isso não tem nada a ver com... Pois, mas os Ferraris não são feitos cá, não é? A não ser para aqueles mas estas pessoas com mais de 35 euros não vão comprar nenhum Ferrari. Portanto, muito dificilmente isto não vai entrar na economia local, exatamente como dizia o Mário. Portanto, há uma grande vantagem, há uma enorme vantagem em se aumentar o salário mínimo. Também, se não fosse assim, porque é que os outros países têm salários mínimos muito mais elevados do que o nosso? É porque é uma desvantagem? Então, provavelmente nos teriam aumentado. Tem níveis de produtividade. Vamos lá ver. A questão da produtividade é outra falsa questão. Porque a produtividade, como nós sabemos, são euros por cabeça. Ora, quanto mais euros, portanto, quanto mais valorizarmos o produto que fazemos, maior será a produtividade. Mas esses euros por cabeça também têm a ver com o tipo de produto que nós produzimos. Ou seja,
há mais... Não só a ver com o tipo de produto, tem a ver com outra coisa também muito importante, da capacidade de o empresário vender o produto. Claro. Eu costumo dar um exemplo, a produtividade é isto. 2 empresários que fabricam ambos sapatos. Pois. Sapatos da mesma qualidade. Tem um operário a fazer sapatos. Um faz os sapatos e fazem os sapatos no mesmo tempo, na mesma qualidade e tudo isso. Um vende os sapatos por 20 euros e outro vende por 50. A produtividade do segundo é mais do dobro do que a do Excelente exemplo. Pois é o nosso combate com a Itália, que é o país do mundo. Claro. É o nosso grande isso de concorrente nos produtividade sapatos. pode ser uma falácia, não é? É uma falácia, é uma falácia. Hoje em dia sabe-se que o valor das coisas, o valor de mercado das coisas, não é o valor, não é o custo da produção dessas mesmas coisas. É o valor, é o preço que o cliente está disposto a pagar por elas. Ora, se o cliente está disposto a pagar por uns sapatos... E porque o empresário consegue vendê-las. Naturalmente. Ora, se o cliente está disposto a pagar por uns sapatos 50 euros, é porque lhes dá mais valor do que aqueles que custam 20 euros. Isso é culpa de quem? Naturalmente há de ser culpa do empresário. Não há de ser culpa do funcionário que está a fazer o sapato. Pode ser do funcionário. Mas também pode. Em princípio, tem muito mais a ver com a criação de marca e com outras questões. A capacidade de comercialização das marcas, que é um problema, é algo que nós temos muito importante. Eu ainda gostava de dizer que sobre o salário mínimo pus portanto, uma sondagem na minha página de Facebook e que resultou no seguinte: 87% das pessoas está de acordo com o aumento do salário mínimo e 13% não está de acordo. O professor João Sergeira, da Escola de Economia da Universidade do Minho, chamou-me logo a atenção que esta é a distribuição portuguesa entre empresários e empregados. Há 13% de empresários e 87% de empregados. Grande amostra. O que é uma coisa interessantíssima. Grande amostra. O Facebook da Lígia é uma grande amostra. Uma grande da amostra. população portuguesa. Pronto, isto quer dizer, talvez seja por isto, que nós não fazemos aqui referendos ao aumento do salário mínimo. Porque se fizéssemos, o salário mínimo já tinha aumentado há muito tempo. Toda a gente está de acordo. Está a aumentar há muitos anos. Pois, desde 2015. ainda não o suficiente. Está a aumentar. Sim, vamos passar para o segundo tema. Só um Sim. minuto para uma questão importante. A base, digamos, a grande questão do salário mínimo é curiosa. É que muitos dos que recebem o salário mínimo, quem são? Trabalham para o setor social. São as misericórdias e companhia que pagam o salário mínimo e trabalham para o Estado, curiosamente. Depois há outros setores em que estatisticamente pagam o salário mínimo, mas se calhar não tem tanto impacto. E o comércio e o turismo? O comércio e o turismo. Os grandes supermercados pagam todos o salário mínimo? Não pagam o salário mínimo. Ah, não. Está bem. Ok. Depois Vamos falar de economia real. Vamos. Essa é a economia real, atenção. Então, Mário, vamos para o segundo tema. Vamos começar por ti. A não recondução do Presidente do Tribunal de Contas e o barulho, o ruído que houve à volta disso, justifica-se esse ruído todo? Isto é muito engraçado. Se repararmos, houve um certo ruído até o Rui Rio concordar. Pois foi. Isso Porque é verdade. depois do Rui Rio ter concordado com um novo conselheiro, o balão furou. Aquilo que estava para arrebentar, que era um escândalo, furou. O balão furou. Não deu em nada. O próprio Marcelo diz, não, isto é escolha minha. Portanto, até exonerou o primeiro-ministro dessas que, sendo que o primeiro-ministro propõe, o governo propõe e o presidente não é. Isto é o que está estabelecido constitucionalmente. Diga-se até assim, en passant, que eu sou absolutamente contra a existência do Tribunal de Contas, o que significaria, imporia uma revisão constitucional. Eu estou completamente contra a existência de um Tribunal Judicial para ver a contratação pública. Só para informar que o Tribunal de Contas tem cerca de 18 ou 20 juízes
e tem, suponho que ultrapassa os 500 funcionários. É uma coisa que ninguém sabe. E, portanto, mas regressando à questão da substituição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, eu acho que realmente, ao princípio, pareceu, por parte de determinada imprensa, e sobretudo por parte do José Gomes Ferreira, que está sempre disposto a explorar este tipo de coisas, e no fundo o que se trata é de dispensar um chato, não é? Um homem aborrecido, de picuinhas, e porque levantava problemas de toda a ordem, e emperrava o comércio público, digamos assim, a contratação pública, por uma pessoa que fosse, enfim... Mas era ele. O presidente do Tribunal de Contas tem esses poderes todos, mas que fez, diz, com 18 juízes. Ele tem o poder, porque aquilo é distribuído por secções, pois, claro, são distribuídos por secções, e o presidente coordena. Sim, mas depois é ele que vai para a imprensa fazer os remoques, não é? Constantes. Mas ele só faz os remoques das decisões que aparecem nos processos. E não é ele que está a fazer os processos. Mas não, isso é curioso. Mas muitas vezes pensa-se no Presidente do Tribunal de Contas como o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É uma espécie de bastonário das contas. É o bastonário das contas. Aparece ali, tá, a fazer as suas críticas e tal. Quando o Tribunal de Contas o que tem é verificar a legalidade dos contratos. Não incumbe ao Presidente do Tribunal de Contas estar a dar, digamos, opiniões de caráter político sobre a política de contratação pública. De separação de poderes. Não é? Claro. Um princípio sim, mas não lhe compete. Não tem essas atribuições. Constitucionalmente, se formos ver as atribuições do Tribunal de Contas, isso não está lá. Agora, achei muita graça porque o António Costa veio dizer, não, se haveria que desconfiar, era se eu não substituísse, se permanecesse lá o mesmo. Mas eu limitei-me a fazer aquilo que, em consonância com o Sr. Presidente da República, está muito decidido, que os cargos de natureza jurisdicional que sejam políticos, como, por exemplo, o Procurador ou Procuradora-Geral da República, os presidentes dos tribunais, terão apenas um único mandato. Pronto. E o professor Marcelo, o Sr. Presidente da República, veio dizer exatamente isto. E isto foi escolha minha. Eu fiquei admiradíssimo. Ouvi, enfim, nos bastidores do PSD, uma certa revolta contra mais esta esconsa habilidade do Dr. António Costa, mas afinal, pelos vistos, o Sr. Dr. Rui Rio também está de acordo com a substituição e até concordou com ele. Portanto, isto foi um flop. Foi um flop. Lígia. Também me parece isso. Um flop. Sim. E achas que o Presidente do Tribunal de Contas tem assim tanto poder para justificar tanto barulho? Não, penso que não, porque, aliás, eu não sabia quantos eram os funcionários, mas se é como diz o Aldado Mário, 500 funcionários e 18 juízes, pronto, é muita gente, de facto, é realmente muita gente. Até é estranho demorarem às vezes tanto tempo a dar um visto muitas vezes depois do mal já estar feito, não é? Eu lembro-me, por exemplo, aqueles PPR, aqueles PPPs, que para aí 2 anos depois é que o Tribunal de Contas vinha dizer o que é que achava, afinal, sobre os contratos. Portanto, parece-me até estranho com tanta gente. E de facto acho que o facto de o mandato ser único, acho muito bem, torna até o exercício do cargo muito mais isento. E quanto a isso,
nada a dizer. E, portanto, acho que isto realmente não tem sumo. E só teve sumo, por aquela política. Mas não seria o encobrimento, mas não seria o hipotético encobrimento da corrupção que o doutor António Costa... Ora, o que se Não, pretendeu não. foi insinuar que o Presidente do Sim. Tribunal de Contas tem uma ação decisiva no acesso aos fundos que vêm da Europa. E isso é completamente falso. Não tem. Sim. Não, mas tem acesso ao controle. Tem ao controle da contratação pública. Só pública. E, portanto, naturalmente, que as empresas e entidades que fizerem contratações de caráter público, socorrendo-se de fundos que venham da Europa, aí o Tribunal tem que conferir a legalidade. Ponto final. Zé Afonso, Totalmente em desacordo com os meus estimados amigos, e ainda bem, Oh. saudavelmente em desacordo, como é bom para este programa. Bom, muito rapidamente, nós estamos a falar só da substituição de alguém que foi só Presidente do Tribunal de Contas Europeu. Portanto, não, estamos a falar de alguém competentíssimo. Cristiano Ronaldo. Aliás, portanto, dispensamos um dos melhores. Portanto, somos um país rico que nos podemos dar esse luxo e gostaria de dizer que o discurso de ontem do Presidente da República, se eu já estava decidido a não votar nele, ontem foi o ponta. De facto, absolutamente lamentável. Um elogio fúnebre com aquele veneno é absolutamente lamentável que se faça. não foi sincero? Nunca é sincero. E portanto... Nós nisso estamos de acordo. E portanto, dito isto, não nos podemos dar ao luxo de perder alguém, e ainda por cima num método. Eu acho que o doutor António Costa já está naquela fase que, não tendo maioria absoluta, dada a absoluta incompetência da oposição e a mordaça que colocou à esquerda, age mais em maioria absoluta, com maior liberdade do que alguma vez o professor Cavaco Silva ou o engenheiro ao domingo, António José Sócrates, o António Guterres não, é de outra cepa, apesar de tudo, alguma vez fizeram. E, portanto, está só desplante-se pedir, entre aspas, o Presidente do Tribunal de Contas pelo telefone novo. Parece, o que é absolutamente lamentável. Muito mal o Dr. Rui também, que benze toda esta situação e com isto está a benzer uma situação. Nós estamos num momento particularmente sensível, num momento que vêm os milhões da bazuca e que o controle e a fiscalização do gasto dos dinheiros públicos é essencial para que não restem dúvidas a ninguém. E, neste momento, temos todos os condimentos para que isto corra mal, porque haja sempre uma suspeita. Não, desculpa, mas o Desculpa. professor Marcelo disse exatamente Mas que eu a não acredito escolha no que foi diz o professor intencional. Marcelo. Pois foi. Pois. Pois foi. Não sei se foi por ele. Ele dá-lhe jeito porque ele quer ganhar as eleições, com a maioria das maiorias. Mas, e portanto quer agradar a tudo e a todos. Mas, eu não estou a pôr em causa, mas os Não, indícios o sucessor não é assim, conheço. O próprio É alguém da casa. Martins Ao disse que que é a pessoa certa. É alguém da casa que está lá há 30 e tal anos, conhece os cantos todos à casa, mas isso nem sempre é uma Oliveira virtude. Martins, que conhece melhor do que ninguém os cantos à casa, diz que este é o novo. Ninguém, Pode ser mas correto. há uma suspeição grave sobre a pessoa em causa, que eu não conheço e não quero colocar suspeita, mas Não é sabido isso. Veio no Correio da Manhã. não vem em Correio da Manhã nenhum. Consta do Não processo leio. das PPPs, Isso. consta do processo das Já veio hoje PPPs, no que terão Correio. havido umas reuniões suspeitas, terão havido uns conselhos dados pelo próprio e algumas colaborações com pessoas do governo de José Sócrates, que são tudo menos Mas o consideradas. relatório do Tribunal de Contas sobre as PPPs foi arrasador, não é? Depois, Quer dizer, parece depois. que essas consultas não resultaram. Não resultaram, Depois, pois. o que está a acontecer é que, cirurgicamente, com este argumento de não renovação de mandatos que o Mário, há pouco, o Orlando Mário, enunciava, esta nova doutrina do Primeiro-Ministro, está seletivamente a enfraquecer todos os órgãos de controle e fiscalização do Estado. Veja, Procuradoria-Geral da República, etc. E, portanto, o caminho vai ser este. E isto interessa a alguém. E eu lamento que o Presidente da República
benza desta forma isto e que o líder, o quase líder da oposição, que eu acho que ele é quase líder, com todo o respeito e com toda a estima que eu tenho pelo Dr. Rui Rio, que já aqui disse muitas vezes, com o qual até colaborei, mas neste momento começa a ser um quase líder da oposição. E, portanto, com esta atitude também, eu sei que o Dr. Rui Rio é uma pessoa com um grande sentido de Estado e, portanto, procurou munir-se nesse sentido. Eu, pelo que conheço dele, foi nesse sentido, foi com essa e de boa fé que o fez, mas eu, desculpem-me a expressão, acho que foi um bocadinho ingênuo. Estou a ser brando. E, portanto, estou completamente contra este processo. E espero estar enganado. Espero que todos aqueles... Espero que o José Gomes Ferreira, que o Mário citou há pouco, também esteja enganado. Eu aconselho todos a irem ver a peça de ontem do telejornal das 20 horas da SIC, onde ele diz uma coisa que eu acho que é o caminho que estamos. A história está-se a repetir. Estamos a cometer os mesmos erros que cometemos em 2009, no pico de uma crise, por motivações diferentes. Estamos com os excesso de dinheiro que vêm por aí fora, mecanismos de controle. Estamos a repetir exatamente os mesmos erros. Não E o José Gomes Ferreira acabou com isto. Estranhamente, estamos com excesso de liquidez nos bancos. José Gomes Ferreira acabou com isto e eu concordo. Infelizmente estamos a caminhar para nos transformar possivelmente numa Venezuela da Europa. Oxalá estejamos todos pessimistas como eu, estejamos todos enganados. Isso. Vocês riem-se? Então, Já se esqueceram que o Zé Sócrates, que todos bateram palmas, se calhar vocês também bateram, durante algum tempo, o Zé Sócrates deixou-nos sem dinheiro para pagar os salários nem as pensões do mês seguinte. Foi aí que nós chegamos e vamos chegar lá outra vez com este caminho. Mas foi o José Sócrates que montou aquela crise internacional, afinal. Ele ajudou a montar a Nacional. Se lhe dessem foi ele que levou à falência o Lehman Brothers. Não só o Lehman Brothers, mas levou o BPN. Levou o país à falência. O BPN. Levou o país à falência. O Zé Sócrates. Isso era um argumento. Com processo de negação total. Levou à falência o BPN. Está bem? Exatamente. Mas a culpa depois, um dia falaremos disso quando temos que fazer aqui um programa sobre corrupção e eu ponho esse repto a vocês, porque é falarmos num programa sobre corrupção. E essa história e essa como diria o José Sócrates, essa narrativa de não haver, essa narrativa era a terminologia dele, essa de não haver salários para pagar, essa narrativa, eu gostaria de levar que isso fosse debatido aqui. Só uma coisa, é que, como vocês os dois que são juristas sabem muito melhor que eu, esta história das contratações públicas, do Código de Contratações Públicas, começa em 2008, curiosamente, feita por um grande escritório de advogados, não é? Com leis que ninguém, durante anos, andaram a ser pagos para as interpretar e para explicar aos outros como é que aquilo se fazia. E, portanto, esta questão... E muitos grandes escritórios de advogados precisavam era de aprender a escrever. A questão da contratação pública tem muita opacidade. É outro problema. Tem muita opacidade, custa-nos muitos milhões e não é brincadeira nenhuma. Custa. E o Tribunal de Contas, ao contrário que diz o Mário, é essencial e não é nenhuma força de bloqueio. Eu não estou a dizer que não é essencial. O que eu digo é que o Tribunal de Contas podia funcionar como uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. Não é preciso que haja um tribunal próprio para as contas. Pode haver uma secção do Supremo Tribunal de Justiça própria para o Tribunal Constitucional, se calhar é Exatamente. Há países em que é assim. Podemos um dia falar disso. Há países em que não existe Tribunal Constitucional. O Supremo Tribunal de Justiça é que tem uma secção destinada a decidir sobre a constitucionalidade das leis. Lídia, agora passamos para os Estados Unidos, para essa piada de mau gosto chamada Trump, muito rapidamente. Pois. Ora bem, então, muito rapidamente, eu acho que a coisa mais interessante que há a dizer sobre Trump, depois de ter tido Covid, é aquilo que Bernie Sanders disse. É que Donald Trump foi tratado, e bem tratado, pelos vistos ficou bom em 3 dias, num hospital público. Exatamente aquilo que ele acha que não é bom para os americanos. Portanto, os americanos não devem ser tratados em hospitais privados, diz Donald Trump, não é? Mas ele próprio, quando está doente, vai para um hospital público para ser bem tratado. Portanto, isto é, de facto, a hipocrisia no seu máximo. Mas acho que a Covid vai beneficiá-lo ou vai prejudicá-lo? Essa história dele ser infectado
Porque já se levantou o problema, mas parece que... Porque ele era menino, perfeitamente, também não era de estranhar que ele inventasse uma Covid. Não era Como de outros estranhar. inventaram uma facada, outros arranjaram... Também acho. Também acho, mas acho que... É assim, eu também tinha dúvidas sobre se isto ia beneficiar ou prejudicar. Agora, do modo como ele reagiu a isto, parece-me que o vai prejudicar. Ele já saiu, já saiu do hospital e já disse que aquilo afinal não é nada, está muito bem. As pessoas é que não se devem deixar abater pela doença. Ele não se deixou abater, já saiu vencedor e, portanto, é o maior, que é o que ele é sempre. José Afonso. De facto, o Donald Trump É o maior. É uma figura. É uma figura. E, portanto, a gente tem que perceber aquilo na sua idiosincrasia, não é? Portanto, ele e o seu mundo muito específico. Infelizmente, a América está entregue a alguém assim. Portanto, eu não sou apoiante todo do Trump, mas também já se sabe a minha opinião quanto ao resto. Eu creio que não o beneficia neste momento. Ele tem sempre um coelho na cartola, eu não tenho dúvidas que se a doença não se agravar, ele vai tentar fazer um número qualquer para sair disto. Já tentou ter a vacina pronta até o dia 3 de novembro, não foi permitido, portanto, mas ele vai ensaiar um número qualquer. Neste momento, foi o pior que lhe podia ter acontecido, aparentemente. Ou então a lexívia. Ele vai tentar um número qualquer, aparentemente as sondagens estão a aumentar a distância, embora eu também, como já disse, eu creio que ele é menino para ainda conseguir um número e conseguir recuperar isto. A Europa e o eleitor americano e o método de eleição são muito específicos e portanto, vai depender muito da distribuição dos grandes eleitores e, portanto, da influência que isto tenha em determinados estados e é difícil nós aqui, com tantas variáveis, nós prognosticarmos o que é que vai acontecer. Eu acho que nada está ganho, nada está perdido e o Donald Trump ainda corre o risco de ganhar. Continuo a acreditar no mesmo, apesar disto. Foi o pior que lhe poderia ter acontecido porque ele próprio, e acho que ele não soube sair por cima. Porque é difícil andar a gozar, andar a fazer... E depois ele gosta muito de comícios, gosta muito de tudo. Ele está um bocado como o professor Marcelo. Isto é pior que lhe podia acontecer. Porque toda a sua narrativa de campanha e do que ele gosta de fazer, de contato com as pessoas, agora ainda por cima está infectado, não pode contactar mesmo com as pessoas. Portanto, isto era o pior que lhe podia acontecer. Portanto, sai-lhe um bocado do terreno debaixo dos pés. Mas estamos perante um artista e o artista é o verdadeiro artista. Não sei o que é que vai acontecer. Só uma nota. O debate dos vice-presidentes aí baralhou as contas. Portanto, acho que... Não baralhou, ficou na mesma, não é? Não, acho que o candidato, portanto, republicano teve melhor do que... Acho que aí baralhou um bocadinho. Então, bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre isto é que eu estou imensamente feliz, desde logo, por não ser americano. Se eu fosse americano, estava muito preocupado. Mas não sou americano. Mas pela importância que estes lugares, estas presidenciais, podem ter para o resto do mundo, eu estou preocupado. Estou preocupado porque eu não sei, eu sempre disse que achava a administração americana dominada pelo Donald Trump com uma tendência menos belicista do que a que teria se tivesse ganho a Hillary Clinton. E, portanto, em termos de paz mundial, eu acho que a paz estaria mais ameaçada se Hillary tivesse sido eleita. Mas isto é apenas, digamos, uma face da questão. Agora, o que ninguém sabe é o que será o Donald Trump num segundo mandato. Porque um segundo mandato de um psicopata como ele pode fazer perigar de uma forma diferente, mas muito mais incisiva, a paz mundial. E, portanto, não se sabe muito bem o que é que será. Também acho que já que referi, o Biden é uma candidatura fraca, não tem potencialidade que teria um Bernie Sanders, por exemplo, que é um homem que fala de uma forma direta para as pessoas, sobretudo para as pessoas que não votam.
E estive a ouvir também com alguma atenção este debate entre os vice-presidentes, ou melhor, entre o vice-presidente Mike Pence e a putativa vice-presidente Kamala Harris. Achei, contrariamente à opinião do Afonso, achei que ela esteve melhor. O que achei, e acho que é o que no fundo o Afonso acha, é que o Mike Pence está nestes programas muito melhor que o Trump. Pois, isso sim. É diferente, Isso, não é? isso é diferente. O Mike Pence está melhor que o Trump. Pois não está. é melhor que ela. Não. Melhor que o Trump. Isso sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vamos passar para o último tema, que é o problema da crise de divisas em Angola, o problema dos pagamentos que Angola, a dificuldade de pagamentos, e começamos ali por José Afonso. Muito bem, neste espaço da lusofonia, de facto, Angola é um país que tem neste momento vários problemas, nomeadamente o problema monetário e financeiro e económico, de divisas, de uma economia assente muito no petróleo, com os preços do petróleo como estão, e também com muita saída de divisas que teve em tempos por motivos mais do que conhecidos, de corrupção, de tanta coisa que aconteceu e que hoje são divisas que fazem falta ao país. E neste momento Angola está a estrangular o sistema de pagamentos, está a proibir a saída de divisas do país, só deixa fazer pagamentos em kwanzas e, inclusive, neste momento, pelas informações que eu tenho, não profissionais, de pessoas que estão a vir de lá embora da medida que podem, os portugueses, e queria deixar aqui uma palavra de alerta e de apreço aos portugueses que ainda lá estão a ser obrigados a assinar declarações quase de aceitação de uma confissão de dívida, porque os pagamentos vão ser feitos em kwanzas, não se sabe quando. E, portanto, muitos vão continuar a trabalhar e a situação é particularmente grave. E, portanto, eu espero que a nossa diplomacia esteja atenta e comece a olhar também para isto e para a situação que se está a passar em Angola. Angola está a fazer um esforço grande, mas Angola não percamos de vista que neste momento a situação política não é estável. O MPLA continua muito dividido. O presidente não tem o apoio que se calhar aqui se pensa que tem. E as coisas não estão fáceis. E, portanto, a Isabel dos Santos está a fazer o possível para o quanto pior. Neste momento está numa fase do quanto pior melhor. E ela tinha muitos interesses importantes para o país. Tem empresas que estão neste momento com gestão judicial. A situação é complexa. E, portanto, eu creio que um olhar atento de Portugal para Angola neste momento se impõe. Até porque há muitas empresas portuguesas lá. É um problema não esquecer, que está um bocadinho... Nós continuamos a olhar muito pouco para a nossa lusofonia, ainda bem que nós aqui procuramos olhar para isso e chamar a atenção de alguns problemas que não vemos nos jornais, não vemos, e acho que esse também que afetam países irmãos e afetam também e afetam nossos irmãos e amigos e os portugueses que lá estão. E os portugueses que lá estão, estou a falar disso. E afetam. É muito breve. É toda esta situação. Isto é dinâmico, não é? Porque toda esta situação se arrasta já há muitos anos. E claro, num país cuja economia é completamente dependente do petróleo, ou muito dependente do petróleo, e em que a corrupção existente nos corredores do poder é inimaginável, para aqueles que pensavam que o camarada Lourenço seria melhor que o camarada Eduardo, enganaram-se completamente. Claro que eu tenho esta concepção. Angola... Se calhar é menos mau. Não sei. Sinceramente não sei. O que eu sei é que Angola, depois do Agostinho Neto, veio sempre em perda e com uma corrupção dentro do MPLA que é absolutamente inimaginável e diria mesmo insuportável para o povo angolano. Lídia, para terminarmos então. Pois, para terminarmos também muito breve, de facto, como dizia o Mário, Angola é uma economia
completamente dependente do petróleo. Mas ainda por cima depende de um petróleo que não está acessível com muita facilidade. Depende de um petróleo offshore. E este petróleo offshore tem uma margem de operacionalidade muito menor. E, portanto, toda a corrupção, evidentemente, acaba por comer ainda mais esta margem que poderia existir para o povo angolano. E eu só chamava a atenção para o seguinte: nós, em Portugal, quando temos alguma crise, normalmente os nossos trabalhadores recorrem muito a Angola, porque Angola normalmente tem muitos postos de trabalho onde as pessoas, de facto, as pessoas portuguesas podem dar o seu contributo. Neste momento, não é uma opção, exatamente por este motivo, não é? Portanto, porque é depois impossível trazer o dinheiro para cá. Ora, se os portugueses vão para Angola para ganhar mais algum dinheiro e, de certo modo, também fugir à crise em Portugal, pronto, não tem hipótese de regressar com o dinheiro e, portanto, isto perturba muito também esta escapatória que toda a gente tinha em Angola e que agora já não existe. Bem, e com isto terminamos mais um Politicando na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, noutras redes sociais, pedindo-lhes mais uma vez que partilhem, coloquem gostos e que subscrevam o canal da radiotransforma.net. Então, até à próxima semana com muita amizade. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.